Podem sentar, amados, mais um pouquinho. Abra comigo, por favor, na primeira carta de João, no capítulo de número 2. Do verso 1 até o verso de número 6. 1 de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 6. Leremos alternadamente. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, amado, com o texto lido da sua palavra. Nós temos aqui às quintas-feiras falado um pouco a respeito da carta de João, e nós já falamos que o contexto histórico é um contexto em que o João percebeu a necessidade de instruir a igreja quanto a algumas heresias que surgiam naquela época. Contra a heresia que sustentava a ideia de que Jesus não era Deus. A ideia de que tentava combater a divindade de Jesus. E o João é o apóstolo levantado pelo Senhor para, seja no Evangelho, como também aqui nas cartas, falar a respeito da divindade de Jesus. O propósito do Evangelho de João é falar da divindade. Aqui as cartas é para combater a heresia que tentava combater a respeito da divindade de Jesus. E aí no capítulo 1, no verso de 1 a 4, o João está falando para aquele povo e dizendo, olha, o que eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, apalpei com as minhas próprias mãos, com respeito ao verbo da vida, isto mesmo eu estou ensinando, isso mesmo eu estou transmitindo para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí, então, o João começa a carta já combatendo a ideia agnóstica do gnosticismo, de que a divindade de Jesus foi algo temporário, porque na cabeça deles existia um negócio chamado aeon, em que o Cristo de Deus temporariamente habitou no Jesus humano, e em determinado momento, já próximo à crucificação, o Cristo de Deus, o aeon divino, sai e deixa o Jesus humano ali, para na cruz morrer. E aí, então, o João é usado por Deus para poder combater essa heresia e para poder ensinar a igreja que surgira. Muitos aqui não tiveram o privilégio de andar com Jesus, de ver os feitos de Jesus, ao ponto de que um dia Jesus perguntou para os discípulos, o que diz o povo aí acerca de mim? E aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é o profeta. E aí Jesus fala, tá bom, mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus então fala para ele, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Então Jesus, para os discípulos e para aqueles que andavam mais perto, em dados momentos eles perceberam de fato de que não se tratava de uma pessoa qualquer,
Se tratava de alguém que realmente tinha divindade, que realmente tinha um poder, que realmente tinha algo diferente. Então, eles atestaram na prática, no contato, na comunhão, no dia a dia, a respeito da divindade. E João é aquele que fala, olha, o que eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, o que eu apalpei com respeito ao verbo da vida, eu estou aqui transmitindo para vocês. E aí o João fala, no versículo 5, dizendo, olha, a mensagem que da parte dele ouvimos é esta, que Deus é luz. E para andar com Deus tem que andar na luz. Não tem como andar com Deus e permanecer nas trevas, porque é incompatível. Aquele que anda com Deus anda na luz. E essa luz que Deus é uma luz que não somente clareia o ambiente para nos dar discernimento de onde nós andamos, de onde nós pisamos, do que nós temos de desafio pela frente, mas a luz que é o Senhor também é uma capacitação que Ele nos gera, que Ele nos dá, para nos fazer ir muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar, porque essa luz que Ele traz para mim e para você os benefícios para que realmente cumpramos tudo aquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós não é algo simples, o que Ele tem para nós é uma vida sobremodo excelente. O que Ele tem para nós? Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que Deus de antemão nos predestinou, Deus de antemão nos chamou, Deus de antemão já determinou que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. Isso é pouca coisa? Isso é coisa demais. Qual é a predestinação? Qual é a destinação? Qual é o projeto de Deus? Que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador sejam conforme a imagem dele, Jesus. Em outras palavras, eu e você, uma vez que temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, precisamos nesse mundo ser um Cristo em miniatura, um Cristinho, porque um Cristo nós não seremos, mas nós precisamos ser um Cristo em miniatura, nós precisamos ser alguém que reflete a imagem, nós precisamos ser alguém que as pessoas ao decidirem, ao desejarem, ao ansiarem conhecer Jesus, possam olhar na nossa vida para conhecê-lo. O projeto de Deus, nos salvar, estávamos perdidos, mergulhados em delitos e pecados. O projeto de Deus nos salvar, mas nos salvando, nos colocar aqui nessa terra, de tal maneira que as pessoas ao olharem para nós, possam enxergar Cristo. E aí o João fala, a mensagem que ouvimos da parte dele é essa, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, verso 5. E aí, se nós andarmos com ele, e com ele tivermos comunhão, é incompatível às obras das trevas. Nós não temos como andar nas trevas e dizer, eu estou com Deus, porque Deus é luz. E nessa perspectiva, o João vai traçando os caminhos, vai defendendo o que ele viu com seus próprios olhos, ouviu com seus próprios ouvidos e apalpou com respeito ao verbo da vida. E aí no versículo 7 aí do capítulo 1 diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a palavra filho aí aparece, já é na verdade a segunda vez que aparece no sentido de falar que o filho aqui com letra maiúscula, isso está no versículo 3, no final do verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, com letra maiúscula, Jesus Cristo. É a primeira vez que aparece. Aqui no versículo 7, é a segunda vez que a palavra filho, no meio da frase, aparece com F maiúsculo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é uma dualidade em que há um humano que nasceu de Maria e que, visitado por o aeon divino, recebeu o Cristo durante um tempo e que depois se ausentou e deixou ele lá. Não, Jesus, Cristo, é o Filho de Deus.
100% homem, 100% Deus. Aqueles que não acreditavam foram refutados. Aqueles que não acreditavam e que surgiram com uma falsa doutrina foram ali refutados com tranquilidade, com o testemunho de alguém com experiência pessoal pôde falar acerca de Jesus. E isso faz parte do ministério, isso faz parte do compromisso que nós precisamos assumir com Jesus. Nós precisamos falar de Jesus sob essa perspectiva, sobre aquilo que temos ouvido da parte dele, sobre aquilo que temos visto da parte dele, sobre aquilo que temos apalpado da parte dele. Em outras palavras nós precisamos anunciar Jesus a partir de uma experiência pessoal. Quem já teve uma experiência pessoal com Jesus, aí dá um glória a Deus. Então eu e você precisamos, a partir desse testemunho, a partir desse compromisso, a partir dessa intimidade, a partir dessa experiência pessoal, falar para todo mundo. E muitas vezes iremos falar sem palavras. Como? Pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos, pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser. Mas aqui no capítulo 2, o João se aprofunda um pouco mais. E o João fala algumas coisas aqui que eu queria compartilhar contigo nessa noite. Primeiro, verso 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está falando, gente, a mensagem Deus é luz. E para andar com Deus tem que andar na luz. As obras das trevas são incompatíveis. Precisamos trilhar o caminho da luz. Nessa caminhada, uma revelação é feita. Aqui está no verso 8 e verso 9 do capítulo 1. A revelação é de que todos nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso e nós não vamos fazer isso. Mas também há algo que traz para a gente o conserto, porque diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos sarar de toda a iniquidade. Quando chega no capítulo 2, o João fala, gente, o ministério da graça, a expectativa de Deus é que aqueles que com Ele andam não pequem. Todavia, se pecar, lembram de uma coisa: nós temos um advogado junto ao Pai. A palavra advogado aqui é paráclitos, aquele que defende a nossa causa. Só que no caso de Jesus, é ainda mais profundo, porque ele não apenas advoga a nossa causa, mas ele é aquele que se apresenta diante do Pai, dizendo: Pai, o Celso pecou, o Celso errou, mas eu paguei o preço do pecado dele na cruz do Calvário. É muito mais do que me defender, é muito mais do que me representar, é muito mais do que pegar a minha causa e procurar algum artigo na lei para poder tentar me defender. É mais do que isso, porque como advogado que é o IDNE, não se acharia nenhum quesito na lei para poder me defender, não se acharia nenhuma jurisprudência, não se acharia nenhuma condição de defesa. Mas Jesus se apresenta diante de Deus, e a Bíblia diz que Jesus hoje está à destra de Deus, à direita de Deus. Então Jesus está ali como o paráclito, como o advogado fiel, como aquele que não apenas fala assim: olha, a causa dele, olha, eu quero defendê-lo, não. Jesus chega e fala: ó Senhor, aquele povo lá de Camará, a começar pelos céus, é um povo que peca, são pecadores, mas eu morri na cruz do Calvário por eles. Estavam fadados a irem para o inferno,
mas eu morri por eles, eu paguei o preço. E aí a coisa extraordinária é que, antes disso, no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala que nós fomos justificados mediante a fé, e por isso nós temos paz com Deus, porque o justo juiz decretou, bateu o martelo e estabeleceu que eu e você somos justos. Como ser justo sendo ainda pecador? É porque o preço do nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Eu e você temos uma nova vida em Cristo. Eu e você agora andamos na luz. Eu e você somos de Jesus. Mas de vez em quando pecamos, erramos. Mas se arrependido confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso então o João fala, gente, vamos lutar contra o pecado, gente, o mistério da graça, da revelação em Jesus, que se sacrificou por nós na cruz, que trouxe para a gente vida, traz para mim e para você o compromisso de cada dia sermos como Ele, sem pecado. Mas, todavia, se pecar, temos um advogado, temos alguém que se sacrificou por nós, temos alguém que trouxe consolo, porque Paráclitos é muito mais do que ser advogado. Paráclito é aquele que não só tem algo a falar por nós, tem algo a fazer por nós, no sentido de defender-nos, mas é aquele que também consola, conforta, traz refrigério, traz esperança. Jesus é o Paráclito de Deus para a nossa vida, é aquele que traz esperança, a expectativa de uma nova vida. Por isso nós não temos o direito de ficar preso ao nosso passado e dizendo, para mim não tem jeito, para mim não tem solução, as pessoas vão pensar isso, as pessoas vão pensar aquilo, as pessoas vão lembrar daquilo, as pessoas, mais importante é aquilo que o Paráclito de Deus fez na minha vida e na tua vida, do que aquilo que as pessoas, daquilo que o diabo, quem quer que seja, queira nos acusar. Nós temos um advogado fiel, que defende a nossa causa, que nos representa diante de Deus, que ao lado direito de Deus diz, eles foram comprados pelo meu sangue vertido na cruz. Mas nós precisamos entender que João está dizendo para aquela comunidade, filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, em outras palavras, é aquilo que o apóstolo Paulo também anteriormente já tinha falado, dizendo, o que faremos então? Já que a graça é esse negócio extraordinário, nós vamos permanecer no pecado? Para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Como iremos ficar mergulhados no pecado, nós os que para ele morremos? Em outras palavras, é pecado na minha e na tua vida, a partir de um encontro verdadeiro com Jesus, tem que ser algo acidental, um acidente no percurso. Não pode ser algo deliberado, mergulhado, aprisionado, porque o Filho de Deus, João vai falar isso mais na frente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo nos aprisionava por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados. Vivíamos uma vida de escravidão, éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo destruiu as obras do diabo na nossa vida. Hoje nós somos livres, livres para adorar a Deus, livres para viver em santidade, livres para viver conforme a imagem de Jesus, refletida através de nós, para quem está à nossa volta poder contemplar e ver Jesus brilhando na nossa vida. Filhinhos, não pequeis, todavia, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que diz João, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é quem defende a nossa causa, e como propiciação, essa palavra significa, no melhor
do seu original, ele é aquele que faz a conciliação, ele é que faz o aplacamento. Deus, Paulo escrevendo, Deus está irado contra a humanidade, a ira de Deus. Capítulo 1 de Romanos, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Deus está irado contra aqueles que se rebelaram contra Ele, contra aqueles que não querem saber dEle. Mas o sacrifício de Jesus é a propiciação, o sacrifício de Jesus é o aplacamento, o sacrifício de Jesus aplaca a ira de Deus. O sacrifício de Jesus traz para mim e para você um meio de tranquilizar as coisas, um meio de apaziguar. Eu e você estávamos distantes de Deus, não tínhamos como chamar Deus de Pai, não tínhamos como chegar na presença do Pai. Jesus Cristo, que é a propiciação, é aquele que através do seu sacrifício aplacou a ira divina, é aquele que com o seu sacrifício trouxe a conciliação. Através do seu sacrifício, ele mostrou algo diferente para mim e para você, e diante do Pai foi aceito. Olha, amado, o que Jesus fez por mim e por você. Só que, nesse verso, nós precisamos entender e se ligar nessa conexão. Qual é o texto áureo da Bíblia Sagrada, que nós de vez em quando aqui falamos? João, vamos juntos? Porque Deus... A mesma ideia de João 3,16, sendo repetida aqui agora por João, anos mais tarde, porque João aqui agora está dizendo, ele, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando se vai ler João 3,16, fica aquela pergunta... Que todo é esse? É o mundo inteiro? Não é o mundo inteiro? Tanto em João 3,16, como em 1 de João capítulo 2, verso 2, o sacrifício de Jesus tem valor, tem poder para restaurar toda a humanidade. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O perdão de pecado está sendo oferecido para todos. O sacrifício foi para todos. Agora, infelizmente, não são todos que confessam Jesus como Senhor, que entregam a sua vida para Jesus. Por isso, o todos na sua amplitude total não se realiza, não por ineficácia do sacrifício, porque o sacrifício foi eficaz para restaurar toda a humanidade. É por isso que nós não temos culpa de pecado porque o Adão pecou. Nós temos culpa de pecado porque nós pecamos. Porque se tivéssemos culpa de pecado pelo pecado do Adão, teríamos regeneração instantânea pelo sacrifício de Jesus. Paulo fala, é por causa do pecado do Adão? O pecado do Adão trouxe uma herança para a humanidade, mas não é por causa do pecado do Adão que eu sou pecador. Eu sou pecador porque eu erro e eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Por isso, Romanos capítulo 3 vai falar que todos pecaram e carecem, e foram destituídos e carecem da glória de Deus. Se fosse por causa do Adão, que a humanidade toda é pecadora, por causa de Cristo, toda a humanidade deveria ser transformada. Mas não é assim. Por que não é assim? A palavra da verdade, o evangelho da salvação está sendo pregado, está posto diante de ti. Todo aquele que com sua boca confessar e com seu coração crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Aquele, porém, que não confessar, aquele, porém, que não crer. O sacrifício, toda a humanidade. O sacrifício,
tem poder para remir toda a humanidade. É por isso que na Bíblia não tem pecado, pecadinho, pecadão. Na Bíblia tem pecado. E tem pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a ação do Espírito Santo, que é o Paráclitos enviado depois de que o Paráclito, advogado, voltou para o céu. O Paráclito, o Espírito Santo, aquele que tem a mesma essência, aquele que tem a mesma natureza, aquele que tem o mesmo poder, é enviado a esse mundo e está nesse mundo agindo através da vida da igreja e continua falando e continua convencendo do pecado, da justiça e do juízo e continua trazendo para o homem a revelação das verdades das Sagradas Escrituras. Aquele que aceita, aquele que confessa, esse é salvo. Aquele que rejeita, não tem boas obras que o salvem. Aquele que rejeita, não tem purgatório que resolva a causa. Aquele que rejeita, não consegue encontrar o caminho do céu, porque o caminho do céu só existe um, só tem um caminho. Jesus, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. O João está falando que o sacrifício de Jesus tem essa eficácia. O sacrifício de Jesus tem esse poder, não somente pelos nossos. E isso é muito bom, né? Porque o João vivia no meio, né? E por ser judeu, vivia no meio de um povo judeu, que durante muito tempo achou que a salvação era exclusividade dos judeus, era exclusivo para eles, que Jesus veio para eles, o sacrifício para eles, tudo para eles. Em outras palavras, tudo meu, nada seu, nada vosso, nada, né? É tudo meu, judeu é tudo meu. E o João fala assim, ele é a propiciação, ele é o aplacamento da ira de Deus, ele é o conciliador, ele é aquele que é a propiciação pelos nós aqui, judeus, mas também do mundo inteiro. Glória a Deus. Porque o sacrifício de Jesus, as suas verdades, a sua libertação chegou até a mim e a você, e eu e você somos livres por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. No verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Vamos juntos? Lê comigo aí junto aí. Ora, sabemos que o temos conhecido. Quem conhece a Jesus aí? Pelo menos 3. Tomara que o restante nessa noite conheça. Vou fazer aqui o apelo para toda a igreja hoje se converter. Ô glória! Quem conhece a Jesus aí, dá um glória a Deus. Melhorou um pouquinho. Tem gente já com medo do que vai vir depois dessa pergunta. Você conhece? Nós conhecemos? Conhecemos. Mas como é revelado esse conhecimento que temos acerca de Jesus? Está aí, ó. Está ali? Bota lá de novo lá. Todo mundo já sabe que sou eu, Celso. Vai lá, bota lá de novo o texto lá, meu querido. Lê comigo aí. Quem guarda o mandamento do Senhor aí, dá um glória a Deus. Sabe o que é guardar o mandamento? É isso? A palavra grega para esse termo que aparece aqui, traduzido como guardar o mandamento, é a palavra grega tereo. Sabe o que significa? A palavra de Jesus, ela é tão poderosa, ela é tão gloriosa, que aqueles que a ouvem, guarda no coração e toma a decisão de vivê-la,
essa palavra mexe tanto com esse homem, que habilita esse homem cada dia mais ficar parecido com o dono dessa palavra. O João está falando, gente, nisto fica conhecido, estabelecido, firmado, anunciado, de que nós o temos conhecido. Se guardarmos a sua palavra, se a sua palavra em nós produzir um efeito diário de transformação, para nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus, então, de fato, nós o conhecemos. Por isso que é incompatível um homem e uma mulher, há 20 anos no Evangelho, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com a mesma linguagem, com a mesma conduta. Isso é incompatível, isso não dá. Porque quem guarda a palavra de Jesus, cada dia é transformado, cada dia é melhorado, cada dia cresce, cada dia parece mais com Jesus. Eu tenho 30 anos na igreja, joia! Você está 30 anos na igreja, glória a Deus! Mas eu tenho 45, beleza, melhor ainda! Como é a tua vida hoje, 45 anos depois? Como é a tua vida hoje, 30 anos depois? Como é a tua vida hoje, 15 anos depois? Como é a tua vida hoje, 1 ano depois? Como é? Quando a palavra de Deus alcança o nosso coração, alguma coisa extraordinária acontece. Paulo vai falar em Efésios, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia alguma coisa, agora ele anda em novidade de vida. Conhecemos a Jesus? Então precisamos crescer. Conhecemos a Jesus? Tem que se cumprir em nós o que Pedro ensina: antes crescei na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus. Quem sou eu hoje? 31 de maio de 1987. Eu não posso ser o Celso de 31 de maio de 1987, porque a palavra de Deus tem suado ao meu coração ao longo de décadas. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso cada dia mais refletir a glória de Deus. Quem somos nós, amados? Nós somos quem, de fato, um dia teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele é o teu Deus, amém? É incompatível Deus sendo o nosso Deus, sendo o Senhor da nossa vida, vivermos uma vida atribulada, desesperançada, sem perspectiva e com medo de tudo e de todos. Cara, Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu não estou falando que você não vai passar por dificuldade, que o teu coração não vai tremer, que você não vai ficar meio abalado. Não, isso vai acontecer. Mas levanta a tua cabeça, rapaz, porque o Espírito Santo está na tua vida. Levanta a tua cabeça, mulher, porque o Espírito Santo está em você. Ele é poderoso para levantar você e fazer você ir avante. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O vento contrário vem e de repente a gente fica: meu Deus, que vento forte é esse? Se eu não tiver segurado no Senhor, firmado no Senhor, eu vou cair. Mas diante de todo o vento forte, Ele diz para mim e para você: não temas, porque eu estou contigo. O vento forte vai passar, a tribulação vai acabar, o deserto vai chegar ao fim, a dificuldade vai passar. Por quê?
Porque Ele é comigo e contigo. Então descansa. Descansa em Deus. Espera em Deus. Confia naquele que é o Todo-Poderoso. Confia em quem verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Às vezes nós declaramos: Senhor, abençoado, Senhor, eu confio em Ti. Às vezes nós declaramos: Senhor, o meu desejo, o meu prazer, a minha alegria está no Senhor. Senhor, eu sei que aquilo que é meu ninguém vai impedir. Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, Senhor. Mas na hora de provar isso, na hora de testemunhar isso, na hora de viver isso, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Não. Ele, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do poder que ninguém tem igual, Ele está no controle da nossa vida. Ele sabe, Ele conhece. Então, meu irmão, é hora de verdadeiramente, essa palavra fazer em nós aquilo que só ela pode fazer. Essa palavra, e o que o João está falando, gente, nisto se manifesta, nisto fica revelado, nisto fica demonstrado quem realmente o conhece, se guardarmos a sua palavra. Melhor traduzido aqui, seria: nisto fica manifesto ou manifestado que o conhecemos, por sua palavra cada dia nos transformar, por sua palavra cada dia nos melhorar, por sua palavra cada dia nos fazer melhor. Porque tem gente que guarda apenas na mente, recita textos e mais textos, mas não adianta guardar só na mente e trazer só na memória e ficar recitando textos e mais textos. Essa palavra tem que habitar na sua mente, mas tem que descer para o seu coração, porque essa palavra transforma sentimentos, essa palavra transforma caráter, essa palavra transforma conduta, essa palavra transforma vidas, essa palavra é o poder de Deus, que para alguns é loucura, mas para nós o Evangelho é o poder de Deus, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que faz maravilhas. João está dizendo para aquele povo: nisto fica aí, sabido, nisto fica revelado. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Verso 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quando essa palavra de Cristo entra em nós, e numa intimidade pessoal com Ele, essa palavra vai forjando o nosso caráter, mudando o nosso ser, trazendo o que Ele só pode trazer, nos leva a experimentar aquilo que é sobrenatural, porque essa palavrinha aqui, amor, que aparece aqui, não é amor filéu, mas é amor ágape. Como que eu e você iremos amar com amor ágape, se isso não nos pertence, se isso não é nosso, se isso não é terreno? O amor ágape é o amor de Cristo, que se sacrificou por nós e pela humanidade inteira. Mas o João está falando de uma realidade espiritual que tem uma profundidade muito maior,
que tem uma largura muito mais significativa, que o negócio é muito mais amplo. Ele está falando que se essa palavra de Cristo verdadeiramente habitar em nós, essa palavra vai nos forjando, para que sejamos parecidos com aquele que é o dono da palavra. Por isso eu volto a falar, que aquilo que está escrito aqui no verso 3, se guardarmos a sua palavra, essa palavrinha aqui vem do grego, e esse grego aqui é um grego que traz uma revelação, que é: essa palavra nos mantém, nos leva, nos faz viver como quem é o dono da palavra vive. E como que o dono da palavra vive no que diz respeito a amor? Amando-nos com amor sacrificial. Essa palavra vai fazendo algo em nós tão extraordinário, tão sobrenatural, tão elevado, que gera no coração daquele que anda com Cristo um amor que na humanidade, no planeta Terra, só se é possível experimentar por ação do Espírito de Deus na nossa vida. É algo extraordinário, é algo sobrenatural, é algo que vai além de toda a compreensão. Por isso que quando você verdadeiramente ama com esse amor cristão, voltado para Jesus, você não consegue ser indiferente com a necessidade de ninguém, você não perde tempo apontando o dedo e julgando ninguém. Por que ficamos nos julgando? Porque falta amor, porque aonde tem o amor de Cristo, revelado, transformado, feito pela palavra em nós, o amor ágape tira de nós qualquer iniciativa, qualquer pensamento, qualquer projeto de ficar apontando o dedo para alguém, porque quando olhamos para o próximo, cheio do amor ágape, não há espaço para julgamento, para apontar dedo, mas simplesmente para amar e dizer: olha, você pode me fazer mal, você pode me desprezar, você pode falar mal de mim, você pode fazer o que quiser, mas o amor que eu tenho para contigo não depende das suas ações para comigo. O amor que eu tenho para contigo depende única e exclusivamente da ação do Espírito de Deus na minha vida, que através da palavra de Cristo está forjando o meu caráter, transformando meus sentimentos e me fazendo amá-lo, não porque vocês merecem, mas porque Cristo me amou primeiro, e assim também de vocês para comigo, não porque eu mereço, mas porque Cristo amou vocês primeiro. Isso, amado, é evangelho. Isso não é oba-oba, isso não é brincadeira, isso não é um movimento religioso, isso é o que Cristo faz na nossa vida. Nós, como Cristo, precisamos amar uns aos outros, independente da atitude do outro, independente de ficar esperando alguma coisa. Quem ama com amor ágape, não julga. Quem ama com amor ágape, perdoa. Quem ama com amor ágape, se sacrifica. Quem ama com amor ágape, tem prazer em amar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Seu amor tem sido aperfeiçoado, amado, amém? Verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você pode até marcar o verso 3, puxar aqui por verso 6, fazer aqui uma ligação direta, porque de uma maneira criteriosa, de uma maneira sobrenatural, isso aqui não é qualquer escrita, isso aqui não é qualquer texto, isso aqui é um texto extremamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nas suas entrelinhas está tudo literalmente entrelaçado, está tudo literalmente ligado. Aquele que conhece ao Senhor, cuja sua palavra ele vive, ele guarda na expectativa de que cada dia essa palavra faça dele alguém semelhante a Jesus.
ele é aperfeiçoado no amor e ele começa a andar assim como Cristo andou. Gente, isso é para mim e para você. Isso é para nós, a igreja do Deus vivo. Pode parar de ficar pensando, é difícil demais para mim, mas quem disse que eu estou falando de você? Quem disse que eu estou falando aqui que é você que tem que fazer? É o Espírito que faz, é a palavra que realiza, é a ação de Deus na nossa vida. Por isso no Evangelho não há espaço para soberba, de acharmos que nós é que fizemos alguma coisa. Não. Ele, o Todo-Poderoso, é que faz, usando as nossas vidas, conforme a sua bondade e graça. Ele vai nos usando, Ele vai nos moldando. Pô, mas como é que eu vou conseguir? Você não consegue, eu também não consigo, mas o poder de Deus, através do Evangelho, Ele vai se revelando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai fazendo, Ele vai glorificando o nome do Pai a cada dia, Ele vai fazendo com que tudo se resolva, Ele vai colocando a casa em ordem, Ele desliga até aquilo que perturba a nossa mente, Ele faz, tudo Ele faz. Essa raio desse negócio aqui piscando na minha mente aqui, sangue de Jesus tem poder. É porque eu dei uma biblada aqui, aí bum, agora acende aí agora, não acende mais, né? Glória a Deus. Gente, não é sobre mim e você. Ai, eu quero tanto ir para a igreja, eu quero tanto cantar no ministério de louvor, ai, eu quero tanto ser dos guerreiros, ai, eu quero tanto cantar com as rosas, ai, eu quero tanto. Não, filho, não é obra sua, não é obra minha, é obra de Deus. Você crê de todo o coração que Deus te ama com amor eterno, e por isso enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você, como propiciação, como pagamento da dívida? Se você crê, confessa isso. Se você crê, declare isso. Ah, pastor, mas eu preciso largar isso, largar aquilo outro. Esquece. Você não precisa largar nada. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. E a partir disso, o Espírito Santo vai palestrar contigo, dizendo, isso não, vai tirando devagarzinho. Isso aqui também não, vai tirando devagarinho. Ah, mas eu quero ajeitar a minha vida. Não, quem ajeita é Jesus. Quem resolve, Jesus. Ah, mas eu tenho um vício assim, assado. Ele é o único que pode tirar o vício. Ele é o único que pode transformar vidas. Ah, mas na igreja alguém vai me olhar. Fala comigo. Porque se alguém te olhar e falar alguma coisa, eu vou chamar quem te olhou e falou alguma coisa para perguntar para ele se nisto o amor de Deus tem sido aperfeiçoado na vida dele e se a palavra de Deus está se cumprindo na vida dele. Porque aqui nesse lugar não há espaço para julgamentos, não há espaço para ninguém olhar para o outro de cima para baixo. Aqui nós nos olhamos olho no olho, nós nos olhamos na igualdade, na irmandade, não há ninguém superior a ninguém, portanto aqui ninguém tem direito de julgar ninguém. Se cumpre ainda aquilo que Jesus um dia experimentou. Apresentaram para Jesus uma mulher apanhada lá em flagrante adultério. E aí começaram a falar para Jesus, e aí, o que se faz com essa mulher aí adúltera? Jesus ficou lá escrevendo no chão e ouvindo lá aquelas ladainhas, e de repente ele falou assim, vamos resolver o negócio? Vamos. Vocês não querem apedrejar? Queremos. Então tá, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você já conhece a história? Não ficou ninguém. Aqui na igreja, só tem direito a julgar aquele que não tem pecado.
A começar por mim, não encontrei nenhum. O único que não tem pecado morreu na cruz do Calvário por nós. E ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje está vivo, à destra do Pai, à direita do Pai, como Paráclitos, como advogado, aquele que defende as nossas causas, mas que como propiciação aplacou a ira divina e traz para mim e para você uma revelação de que a sua palavra manifesta na nossa vida, se manifestando em nós, vai transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vai moldando o nosso caráter e vai nos transformando, até que sejamos parecidos com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos guarde. Você pode ficar em pé um pouquinho, por favor? Eu queria, nessa noite, orar com aqueles que, por algum motivo, se sente enfraquecido, desanimado, preocupado, meio angustiado, meio desafiado, meio sem saber como fazer, como resolver determinadas coisas. Eu queria orar contigo, meu irmão. Eu queria orar por aqueles que entendem, e a palavra diz isso, o preâmbulo congregacional está em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqueles que entendendo o Evangelho da Graça, nessa noite está desejoso de reatar o seu compromisso com o Senhor, publicamente dizendo: eu quero Jesus.